Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da SOGIPA. O tema de hoje será sobre restrição do crescimento fetal, que é uma patologia muito prevalente no nosso meio e que pode culminar até com o óbito fetal ou neonatal. E para esse podcast, contaremos com a participação do Dr. André Miyagi, que é mestre e doutor pela USP de Ribeirão Preto, além de professor do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, André? Tudo bem, César? Como é que tá? Tudo bem. Bom, gostaria de agradecer o convite e trazer aqui para os colegas, né, sobre a restrição de crescimento fetal. Uma patologia, como o Dr. César disse, muito prevalente e importante hoje no nosso meio, tá? Então, vamos lá, André. E o que é a restrição de crescimento fetal? Restrição, César, é quando o bebê não cresce o esperado ao longo da gravidez. É uma condição que está associada a complicações dentro e fora da barriga, podendo necessitar de UTI ao nascer ou mesmo levar, em casos graves, à morte do bebê. As principais causas são síndromes genéticas, infecções e principalmente a insuficiência placentária, que é quando a placenta deixa de funcionar adequadamente. Perfeito. E quando nós vamos suspeitar de restrição? Primeiro, a gente tem que saber se a paciente tem fator de risco, né? Se ela tem uma síndrome hipertensiva ou um histórico de pré-eclâmpsia ou um histórico de restrição de crescimento, ou se ela é imune ou não a infecções, né, que podem passar, né, da mãe para o bebê, né, que a gente conhece como TORCHES. No consultório, geralmente, o médico suspeita de restrição quando ele vê que a altura uterina é menor do que o esperado para a idade gestacional. Esse é um método mais utilizado hoje no mundo, né, para rastrear a restrição. Sim. Mas o jeito mais correto, né, para a gente ver e objetivo, né, é pela ultrassonografia. A ultrassonografia me permite, né, medir o bebê e dizer se o crescimento é adequado ou não. Nesse caso, a restrição é suspeitada quando o peso do feto está abaixo do percentil 10 ou quando a velocidade de crescimento é reduzida ao longo da gravidez, quando eu faço uma análise longitudinal desse crescimento, né? Ele não cresce em acordo com as curvas de crescimento, tá? Aquele jargão, né? Saiu da curva. Isso, fazer o acompanhamento seriado, né? Uhum. E diante de um feto pequeno, o que eu devo fazer, André? Então, assim, a primeira coisa, assim, você tem um feto pequeno, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a anatomia do bebê. Eu tenho que procurar por anomalias estruturais fetais, né, que podem estar associadas a doenças genéticas ou mesmo a infecção congênita, né? Então, mas se a anatomia do feto é normal, né, a gente agora tem duas possibilidades, né? Ou o feto é pequeno para a idade gestacional constitucional, né, quando pai e mãe são pequenos, né? Então, pai e mãe pequeno vai dar bebê pequeno, né? E isso corresponde a 90% dos casos de bebês pequenos para a idade gestacional, os PIG. O Sim. outro jeito, né, a outra possibilidade é o bebê pequeno agora secundário a uma insuficiência placentária, né, quando a placenta deixa, né, de fornecer nutrientes e oxigênio adequadamente para esse bebê, né. Então, o que a gente tem que fazer, né, é agora avaliar, né, a biometria desse bebê e dizer se ele é pequeno, né, adequado ou grande para a idade gestacional e fazer um estudo Doppler, né, que vai me mostrar, olha, se existe uma resistência do fluxo, né, de sangue no leito vascular placentário, tá? E se isso traz alguma repercussão para o bebê. Então eu vejo se ele é pequeno e vejo se a placenta está funcionando bem ou não. Perfeito, perfeito. E existe tipo diferente de restrição de crescimento, André? Sim, cara. Ó, isso é uma coisa interessante, tem sido discutido muito aí nos últimos anos, sabe? A gente sabe hoje que tem dois fenótipos de restrição, né? Dois fenótipos significa dois pacientes diferentes, duas clínicas diferentes, né? Esses fenótipos são atrelados ao início de quando a insuficiência placentária começa, né? Se começa abaixo de 32 semanas, eu chamo ela de precoce, e se inicia depois de 32 semanas, eu chamo ela de tardia, tá? O precoce, cara, é a forma mais grave de restrição que nós temos no nosso meio. Ela é uma ocorrência rara, né, que tem uma incidência em torno de 0,5% a 1%. É a forma mais grave porque está associada a uma doença placentária severa, onde em mais de 50% dos casos eu tenho uma pré-eclâmpsia severa associada, sabe? Nesse caso precoce, né, a desnutrição e a hipóxia são extremamente severas, sabe? Contudo, a gente sabe o seguinte, cara, que nessa fase, abaixo de 32 semanas, o padrão metabólico do feto
é caracterizado por uma baixíssima demanda de oxigênio e uma demanda exponencial de nutrientes. Ou seja, nessa fase, o bebê é extremamente tolerante à hipóxia, né? Mas tem a sua mortalidade atrelada ao baixo peso. Isso porque ele precisa de peso para sobreviver, sabe? Nessa fase, então, a gente vê que os bebês que morrem, né, sempre têm baixo peso. Mas Sim. a oxigenação em si não é essencial, tá? Vale lembrar assim, que como ele é tolerante à hipóxia, então a centralização do bebê nessa fase não tem valor prognóstico para esse fenótipo, né? Sendo que a conduta, nesse caso, está associada ao Doppler da placenta ou pelo ducto venoso, tá? Que é o Doppler da umbilical ou pelo ducto venoso. Perfeito. No caso do tardio, César, que é a forma hoje mais branda da restrição de crescimento fetal, né? A gente tem hoje, sabidamente, uma forma que é extremamente prevalente, né? A gente sabe que ela chega em torno de 10% da gravidez. Esse é um caso que assim, o colega vai encontrar, né? O obstetra vai encontrar no consultório, né? E ela vem sendo discutida muito nos últimos anos, assim, sabe? Tem muita publicação, né, que tem saído sobre esse fenótipo aí, né, na literatura. Tá? É aquela forma que, na verdade, sempre esteve presente, mas a gente nunca viu, né? Tá? Por que a gente nunca viu, né? Porque nessa forma aí, nesse tipo de restrição, né, o Doppler da umbilical, que é o que dizia, olha, a placenta não está funcionando, ele geralmente é normal, né? Uma boa parcela desses bebês restritos, né, tem peso fetal estimado normal, ou seja, com peso acima do percentil 10. Né? É aquele bebê que cresce no percentil 70 e cai no percentil 20, mas 20 é normal. Né? Mas houve uma queda abrupta, né? Mas teve uma queda, né? Então ele era grande, mas ele ficou pequeno, mas está dentro do normal ainda, né? Sim. Então essa forma, na verdade, ela está associada a um desfecho brando. No entanto, né, apesar de ser um desfecho brando na sua grande maioria, ainda assim, esse desfecho pode ser grave e pode até combinar mesmo com a morte fetal neonatal, sabe? Ao contrário do precoce, né, o padrão metabólico do feto tardio, né, acima de 32 semanas, ele é caracterizado por uma demanda nutricional pequena, então ele já tem um peso relativamente consolidado, mas uma demanda de oxigênio exponencial, cara. Isso, né, César, a gente com obstetra, a gente vê no nosso dia a dia, né? Quem que consegue deixar um bebê com 35 semanas fazendo desaceleração tardia na cardiotografia, né, e não fazer nada? A gente sabe que se a gente deixar esse cara fazendo desaceleração tardia na cardiotografia, eventualmente ele vai evoluir de hipóxia para acidemia e, consequentemente, anóxia, e a gente vai ver, né, o comprometimento grave do bebê, né? Ele vai culminar até mesmo com a morte. Né? Então, esse bebê acima de 32 semanas é um bebê extremamente lábil, né, a baixas saturações de oxigênio. Tá? Então, nesse caso, né, como o umbilical não altera, eu tenho que ficar muito atento à centralização, que é a resposta do bebê frente a essa hipóxia, que isso, de fato, vai determinar, né, a resolução da gravidez. Joia. E como diagnosticar o feto precoce e o tardio? Então, isso aqui é o seguinte, cara, é bem interessante, isso aí foi recente. Né? Em 2016, foi publicado na Revista Branca, que é referência para a medicina fetal hoje, né, que é a WOG, né, um consenso, né, de experts baseado num procedimento chamado Delphi, né, que é para resolver, né, coisas que não tem consenso na literatura. Isso foi chancelado agora pela FIGO em 2021. Tá? A FIGO é a Federação Internacional, né? Sim. Tá? E esse artigo, colega, se quiser, ele é de graça na literatura, na internet, basta esse artigo da FIGO. Tá? Mas, basicamente, hoje, a gente diagnostica a restrição, né, por critérios baseados na biometria fetal, leia-se circunferência abdominal, né, e peso fetal estimado, se o bebê está magro ou não, ou se o peso é baixo ou não, né, e critérios Doppler, né, pelo fluxo da artéria cerebral, para dizer se ele está centralizado ou não, e pelo Doppler da artéria umbilical e uterina, que me mostra se a placenta é resistente ou não. Né. Sim. Basicamente, assim, o diagnóstico pode ser resumidamente feito por dois modos, né, ou por critérios únicos, né, ou seja, um critério já me diz que o bebê é restrito, né, então se eu tenho a circunferência abdominal ou peso fetal estimado abaixo do terceiro percentil. Por que ou circunferência ou peso abaixo do terceiro percentil diagnostica a restrição? Porque abaixo do terceiro percentil, esse bebê é tão magro ou tão pequeno que é biologicamente plausível que esse bebê, de fato, né, tem uma causa patológica para dizer que esse bebê é pequeno, para causar, né, essa restrição do bebê. Sim. Ou posso fazer esse diagnóstico por critérios associados, né? Se a circunferência abdominal ou peso estão abaixo do percentil 10, se ele é pequeno ou se ele é magro, com uma alteração Doppler que justificaria, né,
essa alteração biométrica no bebê. Certo. E frente a um feto restrito, como a gente conduz, André? Então, assim, isso está muito interessante, escrito lá na FIGO, está muito bem elucidado lá. Então, quando eu tenho um feto, assim, existem algumas situações importantes, né, que o colega tem que lembrar. Então, se eu tenho um feto pequeno para idade gestacional, com Doppler e líquido normal, gente, né, se esse peso está abaixo do percentil 10, mas é acima do percentil 3, eu faço acompanhamento quinzenal com Doppler, pode ser semanal, tá? Fazendo cardiotoque semanal a partir de 37 semanas. A resolução pode ser por indução do trabalho de parto entre 37 a 39 semanas. Agora, se o feto é pequeno, com peso abaixo do terceiro percentil, o Doppler é semanal, com cardiotocografia semanal ou 2 vezes por semana a partir de 37 semanas. Tá? A resolução, cara, quando é abaixo do terceiro percentil, se faz entre 36 até no máximo 38 semanas. Né? Isso vem de um estudo, né? um trial famoso chamado Digitat, que é para bebês pequenos para idade gestacional. Agora, quando eu tenho uma alteração Doppler, a pergunta é se esse bebê é precoce ou tardio. Tá? No precoce, de modo geral, né, o caso é conduzido pelos achados da artéria umbilical ou do ducto venoso. Tá? Por que umbilical e ducto venoso, né, e não a cerebral? Como eu disse, a cerebral não tem valor prognóstico do bebê, porque hipóxia nesse bebê não vai alterar o prognóstico. O bebê é tolerante à hipóxia. Então, se eu tenho uma umbilical acima do percentil 95, está resistente ao fluxo da placenta, Doppler quinzenal podendo ser semanal. Agora, se eu tiver diástole zero, que corresponde a 50% do leito placentário obliterado, ou diástole reversa, que é 80%, 90% do leito placentário obliterado, eu interno a paciente e faço corticoide. Tá? A ideia é ganhar tempo para fazer corticoide, né? Tá? E vou ganhando dias e dias, assim, fazendo ducto venoso. Se o ducto venoso está normal, vou ganhando dias e dias, isso para tentar atenuar ao máximo, né, os efeitos da prematuridade. Caso o bebê mantenha o ducto venoso normal, eu resolvo no máximo com diástole zero com 32 a 34 semanas. E diástole reversa entre 30 a 32 semanas. Tá? Agora, se o ducto estiver alterado, cara, a gente nem pisca, né? A gente interna e resolve. Se der tempo, eu faço corticoide. A resolução sempre abaixo no precoce é por cesárea. Tá? No caso do tardio, tá? Como o umbilical não altera, o leito placentário está consolidado, né? E por isso a gente nunca viu esse cara. Tá? Eu tenho que sistematicamente procurar o efeito da hipóxia, né? Que é o que vai agravar esse bebê, vai deteriorar esse bebê. Então, vou procurar a centralização. Tá? A centralização, então, vai me dar aqui o critério de resolução, porque manter o bebê em hipóxia nessa fase, como eu disse, pode ser extremamente perigoso. Né? Então, achei a centralização, né? Eu programo a resolução desse bebê. Tá? Caso eu não consiga resolver, porque eu não tenho uma UTI para receber, eu vou fazendo o perfil biofísico-fetal, o cardiotoque diariamente, 2 vezes a 3 vezes por semana, até conseguir resolver. Né? E a resolução pode ser por indução ou por cesárea. Ótimo, ótimo. E André, eu vi alguns laudos, a descrição de estadiamento da restrição. Você tem algo para comentar sobre isso? Cara, isso é complicado, sabe, César? Isso eu também vejo bastante, chega bastante gente no consultório com essa história de restrição do crescimento estadio 1, 2 e 3, tá? Sabe que isso é uma coisa complicada, porque isso foi proposto por 2 autores, né, que são lá de Barcelona, que é o Francis Figueiras e o Eduardo Gratacos. Isso foi publicado numa revista, né, que é a revista deles, né, chamada Fetal Diagnostic Therapy, em um artigo só em 2014. Tá? É complicado, cara, porque é o seguinte, né, isso só foi mostrado nessa ocasião, e até mesmo em vários artigos posteriores que esses mesmos autores participaram, nunca mais foi mencionado. Por que está no nosso dia a dia isso? Porque isso tem um site, né, que você consegue colocar os dados do bebê, ele me dá a resposta, faça isso ou aquilo. Né? No entanto, esse é uma conduta, né, baseada em estadiamento 1, 2, 3 e 4, são baseados nos achados da umbilical e do ducto venoso. Mas, como eu disse para você, cara, acima de 32 semanas, dificilmente a umbilical vai alterar, e quiçá o ducto, então, vai alterar. Então, os bebês acima de 32 semanas sempre vão ser estadio 1. Estadio 1, no caso para eles, sempre resolve com 37 semanas, pelo menos. Tá? Mas, assim, se não resolve, se eu tiver uma centralização acima de 34 semanas, e eu vou pelo estadio de Barcelona, eu vou resolver só com 37 semanas, eu talvez não faça isso. Né? Então, não é muito recomendável utilizar, porque acima de 32 semanas, esse tipo de estadiamento, né, não é mais tão válido, ele não é tão adequado. Tá?
Perfeito, André. Eu acho que você conseguiu passar para a gente bastante informação sobre a restrição, que é um tema difícil no consultório, que gera algumas angústias, né? Gostaria de te agradecer complicado. aí pela participação e contribuição. Ok, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a Sojipa mesmo. Obrigado, um abraço. Um abraço, até mais. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica apresentados por profissionais da área.